esse relatório ele se propõe a apresentar uma visão gerencial dos riscos fiscais. Ele não se propõe a apresentar todos os riscos fiscais, até porque o próprio relatório diz que seria impossível ele considerar todos os riscos fiscais. E aí ele considera apenas os principais riscos de uma forma gerencial no formato sintético, né? Olhando esse relatório de riscos fiscais, a gente vê várias coisas interessantes. Inclusive, está lá no site do Tesouro Nacional. Se eu não me engano, é Tesouro Nacional. É o site aí do Tesouro Nacional. Você procura lá por relatórios de riscos fiscais da União, né? A última edição que eu encontrei lá foi a de dezembro de 2020. Se a periodicidade dele é todo dezembro, muito possivelmente agora em dezembro de 2021 vai ter outra edição do relatório de riscos fiscais da União. Vendo os riscos fiscais, a parte de riscos fiscais macroeconômicos, a gente vê algumas coisas interessantíssimas, né? Por exemplo, que a variação do PIB real, ou seja, o PIB retirado à inflação, representa a maior fonte de risco para as receitas do governo federal, né, da União. Ou melhor, o governo federal, a gente tem que distinguir governo federal e União. União é a União, Estado, município e o governo federal. Né? E o governo federal é só o governo federal, que a gente está falando da União toda, né? Desses entes federativos. A variação do PIB real para a União representa a maior fonte de riscos fiscais para a receita, seguido da variação da inflação e da massa salarial. Ou seja, pelo lado da receita, o maior risco da União é a variação do PIB real, depois seguido pela variação da inflação e seguido pela variação da massa salarial. Até fala aqui que a variação de 1 ponto percentual no PIB real impacta em 7 bilhões na receita primária. A gente teve aí no ano passado uma queda de 4, alguma coisa, eu vou considerar aqui 4 para a gente facilitar nossas contas, né? Foi uma queda de 4%, a gente considera aí uma queda de receita, se cada ponto percentual equivaler a 7 bilhões de reais, 4 vezes 7 vai dar 7, 14, 21, 28 bilhões de reais. Se a gente for fazer essa conta aí de padaria, seria a queda da receita primária do governo federal, da União, aliás, neste último ano que teve essa queda aí do PIB real de mais de 4%. Né? Outra coisa interessante aqui é que o aumento de R$1 no salário mínimo implica um aumento de 343,5 milhões de reais na despesa. Isso aí já se justifica porque o aumento do salário mínimo aumenta os benefícios previdenciais, aumenta o gasto do governo federal com salários, né, que é um grande gasto da União. Eu estou falando governo federal, mas quando eu falar governo federal, entendam União, que é força do hábito minha aqui. Mas quando eu falar aqui governo, nesse vídeo, quando eu falar governo federal, eu estou falando da União. Outra coisa interessantíssima aqui é que a dívida pública federal, a dívida do governo federal, é impactada principalmente pela variação da taxa de juros e da inflação, principalmente, né? E de forma residual pela variação do câmbio. Essa parte aí de riscos fiscais interessantíssimos. E na parte dos riscos específicos, até está tendo essa discussão aí atualmente, eu encontrei aqui no relatório de riscos fiscais da União, até para a gente complementar essa discussão aí, é que pelo lado dos riscos específicos, aqui nesse relatório aqui do ano de 2020, do mês de dezembro, aqui fala que o valor do estoque de ações judiciais contra a União aumentou 324% de 2014 até junho de 2020, passando a ser antes era 560 bilhões de reais, e passou a ser 2,4 trilhões de reais. Sendo desse total aí de 2,4 trilhões, 66% de perda possível e 34% de perda provável, que é o que eles consideram aqui. E que a realização de despesas anuais decorrentes dessas perdas judiciais, consideradas aqui no relatório de riscos fiscais, enquanto em 2014 esse gasto foi de 19,8 bi, passou a ser, no ano de 2020, chegou a ser 54 bi conforme a dotação orçamentária. E nesse ano a gente viu aí que para o próximo ano possivelmente vai vir
89 bilhões nessa questão aí de perdas judiciais do governo da União, né? Então isso aí é um gasto que subiu bastante durante esse período aí do ano de 2014 até o ano de 2020 e continua a subir, né? Então o governo talvez tenha que dar uma atenção a isso aí, a esse gasto aí, com certeza, né?